positivo, Erickson. De fato, lá no Rio Grande do Sul, principalmente na porção mais ali próximo de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, porção mais central do estado também teve chuvas boas. E aqui, margeando a costa de Santa Catarina, Curitiba, também tiveram volumes significativos, com o avanço dessa frente fria. E a gente vê justamente essa condição que você mencionou, Erickson, que essa parte mais pintada aqui do mapa é o que está sofrendo ali um pouco mais de influência do avanço dessa frente fria. Ela não está conseguindo organizar, né, aquela instabilidade, avançar tanto assim para o sudeste, levando muita chuva, mas provoca, ela contribui sim, na atuação dela de modelar ali a chuva. Então, essa área que eu desenhei aqui no mapa, mais ou menos, o que está esperado em termos de chuva para hoje. E a gente vê que o estado de São Paulo meio que, né, chega um pouco ali na sua metade mais leste, mais na porção mais norte, divisa ali com Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro, já fica um pouco mais fraco essa expectativa de chuva para hoje. Inclusive, toda essa região que a gente vê no Brasil mais central, né, Goiás, Minas, já tem um tempo que não chove, temperaturas muito elevadas ocorrendo aqui. Ontem, áreas próximas ali do Mato Grosso do Sul, São Paulo, casa dos seus 38, 39 graus, acompanhado também, porque são vários dias consecutivos sem chuva, de umidade muito baixa. Teve local que teve umidade abaixo de 20% em pleno março. Olha, sei não, hein? Bom, vamos seguir aí, né, de olho no peixe, olho no gato, porque isso começa a me chamar a atenção para um período mais seco que vem aí pela frente. Bom, eu vou evoluir agora olhando já aqui para o mapa da direita, que é para amanhã, porque aí sim a gente vê como, por exemplo, lá no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, eu vou fazer o desenho nesses estados, aí essa organização de chuva começa a ganhar mais distribuição, chega em mais áreas e com volume mais significativos. A gente vê que até em áreas aqui próximas do Goiás começa a ter alguma coisa, sul de Minas também. Isso na terça-feira. Na quarta, dá mais uma melhoradinha, no sentido que essa organização de instabilidade ela vai um pouquinho mais para norte. E aí chega, como você mencionou, nas áreas mais próximas do sudeste. Eu vou só fazer esse pequeno círculo aqui em áreas do sudeste. Começa a melhorar, mas e aí, de fato, é na quinta-feira que começa a chegar ali, ficar, se distribuir mais mesmo a partir da quinta-feira. Não sei se você mencionando algo aí, eu te cortei, Erickson. É, eu hoje estou aqui, né, em Campina Verde e eu vou te falar, rapaz, é um sol para cada um, você quase não vê nebulosidade, você tem a sensação de temperatura elevada atuando no Pontal do Triângulo Mineiro, de modo geral, que é uma área bastante quente no Brasil Central. Mas aqui, quando a gente compara, então, a condição de chuva no dia 12, quarta-feira, para o dia 13, já tem uma cara um pouco diferente quando a gente olha ali do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Ou seja, as instabilidades passam a retornar para essas áreas. Tem área aí que, olha, Triângulo Mineiro, sul de Minas, está na casa de suas 2 semanas aí, de repente, já sem chuva. Essa área está difícil. Mas se a gente for olhar essa região aqui, que depois eu vou entrar em mais detalhes, metade norte de Minas, pegando esse mais centro ou sul ali da Bahia, tem região ali que está dando um mês já sem chuva. Provavelmente, assim, claro, alguma área ou outra pegou uma chuva isolada, mas o predomínio de vários dias consecutivos com chuva atua bem forte nessa região. Isso também chama atenção. Para não deixar, assim, né, para não mencionar outras áreas, é claro, Mato Grosso, estado muito produtor, lá continua essa condição de chuva, nesse caso aqui estamos vendo para quarta, quinta-feira, lá está um cenário menos difícil quando a gente compara com essas outras áreas, porque lá sempre está tendo uma frequência de chuva, o pessoal está tanto colhendo quanto plantando, então tem uma certa condição ali, que como não está na invernada, que aí o maquinário não passa, toda uma dificuldade de operação, e também não está num veranico, que não tem condição de plantar. Então, tá lá, eu diria que está até num cenário muito bom por lá, Mato Grosso, a importância, né, do estado. O que mais chama atenção, e aqui eu vou evoluir de uma certa forma mais rápida, mas eu vou parar um pouquinho em cada mapa para o pessoal que está no celular poder dar um zoom depois, e também ver a sua região de forma mais específica. O que vai mais chamar atenção, Erickson, vai ser essa porção mais norte do Brasil, lá de Paragominas, Dom Eliseu, Rondon do Pará, Imperatriz ali para norte, muita chuva. Condição mais próxima ali de invernada, inclusive, bastante nublada. E aí, aqui a gente já está chegando no final dessa semana, dia 14, e a gente vê, então,
está aquilo associado ao que você falou, né? Uma organização de instabilidade chegando mais aqui no sudeste, a gente vê tanto no mapa da esquerda, na direita, que é o sábado, que vai configurar então o retorno de chuva para as áreas ali do porção central do Brasil de modo geral. Mas aí entra naquela outra situação que você mencionou, que aí o sul do Brasil vai passar a ficar um pouco mais seco, em especial o Rio Grande do Sul. Embora tenha tido a passagem dessa frente fria, diminuiu um pouco a temperatura por lá, mas de modo geral, depois vem dias consecutivos com tempo aberto e retorna um pouco a temperatura por lá. Não estaremos falando ainda de situações próximas à onda de calor, porque teve esse avanço da frente fria, então demora agora para a temperatura se aquecer, mas mesmo assim os dias mais secos vão vigorar por lá. Vou avançar, começando aqui já domingo e a segunda-feira da próxima semana, mais um dia que eu vou pegar agora de sul até a norte, né? Então, aquelas consequências, os dias seguidos sem chuva lá no Rio Grande do Sul continuam, a organização de estabilidade atuando mais aqui. Eu vou colocar desde lá eu vou envolver até o Acre, porque apesar de tudo lá tem bastante milho safrinha, né? Então, pega a condição ali também. Então, tem a chuva acontecendo, a dificuldade que eu vou reforçar essa área aqui, os produtores dessa região aqui, olha, eu tenho convicção de que tem produtores aqui passando dificuldade, seja para finalizar a sua safra de soja ou com expectativas agora para a segunda safra, porque realmente está difícil o cenário de armazenamento de água no solo aqui. E naquela região lá do mais Matopi, tirar um pouco a Bahia, né? No Matopi, continua com aquilo que eu falei, dias frequentes, chuvosos, atuando por lá. No mapa da direita, começando a semana que vem, até de certa forma um pouco parecida a distribuição da chuva. E aí, para finalizar os 10 dias, olhando a terça-feira e a quarta-feira da semana que vem, agrada um pouco mais, você vê o mapa mais manchado, com mais cores, que significa a ocorrência de chuvas, né, mais distribuídas, e aí ela passa a retornar um pouco para o Rio Grande do Sul, ainda meio falhada, é verdade, mas toda aquela região, e eu vou frisar isso quando a gente for para o próximo mapa, a dificuldade, essa aqui é a área que mais me chama atenção, e não pela chuva, assim, é pela ocorrência de não chuva, né, Erickson? E lembra que eu mencionei? Rapaz, aqui é bastante água, o produtor que está pelejando ali para finalizar o seu milho, então de repente já entrar na fase de colheita de soja, ali também merece bastante atenção. E obviamente, quando a gente olha no mapa da direita, estamos falando da quarta-feira da semana que vem, o cenário se repete em termos de distribuição de chuva, uma boa distribuição para essa região que eu circulei no mapa. E aí, para fechar, a gente vê como agora tem uma porção do Brasil bem maior para receber chuva. Então, isso é uma informação interessante. E aqui eu vou agora colocar nos próximos 5 dias o som acumulado, né, de 10 a 14, e é aquilo que eu mencionei, Erickson. Olha a dificuldade do produtor que está nessa região, e mesmo olhando para os outros 5 dias, né, do dia 15 ao dia 19, ainda assim, meio que difícil, pegando algumas áreas. É claro, a gente vê que dentro dessa área tem algumas manchinhas ali, né, que pode suscitar em alguma pancada isolada, mas que há um predomínio de condição, principalmente nessa região mais pega o centro-sul da Bahia, norte de Minas Gerais, ali que está um pouco mais difícil. E aí, as áreas que estão mais chuvosas me chamam a atenção. Vou passar para o mapa da frente para a gente ver, que é essa porção que eu mencionei. Isso aqui é uma informação que eu julgo muito valiosa, Erickson. Porque o produtor que está nessa região aqui já está começando, de fato, a pensar em soltar maquinário para colheita. E aí, como que você vai fazer isso esperando aí 150 a 200 milímetros de chuva em 10 dias? Condições de solo muito argiloso, já sabe. Dificuldade de maquinário passar é complicado. Então, ali, no cenário brasileiro das áreas produtoras, é onde o excesso de água pode promover alguma dificuldade. Nessa região aqui que eu vou extrapolar um pouco mais, é onde as dificuldades de chuva em relação à sua quantidade. Frequência não tem hoje, não tem amanhã, só tem um dia que está muito isolado, que é pegando mais a borda desse desenho que eu fiz aqui. No restante do Brasil, tem a condição ali que vai pegar um pouco de chuva, vamos salvar essa área aqui entre Paraguai, Argentina e o Rio Grande do Sul, que está mais difícil. Mas aí, buscando agora um copo meio cheio, áreas desde o Acre, né, a questão de milho safrinha que ocorre em um certo percentual lá da região, Rondônia, Mato Grosso do Sul, o Goiás, que na dificuldade que teve a chuva lá ao longo de todo esse mês, melhora o cenário.
Mas assim, quando a gente olha para o mês de modo geral, aí é onde aparece a dificuldade. E essa informação, no último final de semana, na sexta-feira agora, os principais centros de clima disponibilizaram novas bases de dados para os profissionais da área analisar e de ver de fato o que está sendo esperado para os próximos meses. Trago aqui para vocês, em primeiríssima mão, tanto que o conjunto europeu e a soma, né, a média dos conjuntos dos Estados Unidos, da parte de clima, o que eles colocam? Inclusive de forma muito parecida a sua previsão para fechar o março como um todo. Eu sei que num primeiro momento chega até a espantar. Quando eu vi isso daqui, eu pensei, tem alguma coisa errada, mas eu fui fazer as contas depois e tem a sua base, o seu fundamento, sim. Olha só, eu vou dar um zoom para o pessoal que está vendo aqui, ó, nas áreas do Goiás, pega um pouco de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais também. Mas isso aqui está representando na casa, em alguns pontos, de 100 milímetros a menos em março. Isso é um volume significativo. E a gente vê aqui no mapa da direita, o conjunto americano, aponta uma condição muito parecida, tanto em intensidade quanto em área de abrangência dessa chuva abaixo da média. Muito devido ao que já ocorreu até hoje, dia 10 de março, e vai até mais ou menos ali quarta-feira, essa dificuldade de chuva no Brasil Central. Então, não é, quando a gente olha agora para as próximas semanas, até 24, 25 de março, que, nossa, vai ter uma dificuldade de chuva por lá. Não, não é isso. É que esteve muito difícil de chuva até hoje, nesse mês de março, e os próximos dias vai melhorar, mas não vai ser o suficiente para o mês ainda ficar abaixo, acima ou próximo da média. Pelo contrário, toda essa região aqui, Erickson, é uma região significativa quando a gente pensa em momentos, né, pessoal, de colheita, segunda safra, sendo apontados volumes abaixo da média. Lembrando que março é praticamente no Brasil Central e o último mês com volumes mais elevados. A partir de abril, e a gente vê essa climatologia aqui, né, do lado, os volumes estão na casa dos seus 200, 250, mas ao norte sobe mais, né, o patamar. Mas a partir disso, abril, maio, as chuvas já começam a diminuir, a gente entra no outono, e aí estamos falando, eu vou passar para o mapa da frente agora, que é o maio. A gente vai ver como que essa porção central aqui do Brasil vai sair dessas cores mais quentes aqui para as cores mais frias, nos tons de azul e verde. Olha como muda bem a característica. Embora, é claro, se a gente puder fazer aqui olhar para abril com um copo meio cheio, pelo menos os modelos têm uma certa concordância em colocar volumes próximos da média, menos mal. Lembrando, no ano passado, nós tivemos ali naquela saída de um El Niño forte, que parou, né, cortou as chuvas no Brasil Central de modo geral a partir de 11 e 12 de abril. Depois disso, Erickson, foram ali uma, duas frentes frias que organizaram um pouquinho de chuva. A gente teve recorde de áreas ali no Brasil, dias consecutivos sem chuva, aquele período de queimada e tal. Então, pelo menos olhando esse cenário, a gente tem uma possibilidade das chuvas atuar mais ali ao longo de abril e quem sabe não ter o mesmo comportamento que houve no ano passado, porque aí sim, um ano seguido do outro, da chuva cortando mais cedo, bom, vai ficando cada vez mais difícil nos períodos ali de inverno, porque quando vem uma frente fria, esfria demais, mas depois seca muito rápido, porque não tem armazenamento de água no solo. E para fechar, vamos falarmos de fato do mês de maio, que aí provavelmente, praticamente no Brasil Central, as chuvas diminuem bastante, ainda tem bastante chuva acontecendo na porção mais norte, litoral aqui do Nordeste, e a climatologia sempre tem ali, né, chuvas mais regulares na região sul, parte de Mato Grosso do Sul. Ainda assim tem, né, se a gente vê tanto o mapa do meio quanto da direita, volumes próximos da média predominando, mas a porção mais sul do Brasil é que onde os modelos colocam ali seus 20, 30 milímetros abaixo da média. Então, também tem esse cenário que é importante mencionar, que está sendo colocado, que embora tenha uma certa frequência dos ciclones extratropicais que geram as frentes frias e provocam chuva na região sul, ainda assim está sendo colocado volumes um pouco abaixo da média. Então, eu trouxe esse conjunto bem recente, né? Então, isso aqui eu acho que ainda não saiu em lugar nenhum, porque saiu justamente na sexta-feira a base, aqui em primeira mão, para o pessoal que nos acompanha, está aí no chat, quiser falar de onde, que região que você está assistindo, acompanhando a gente aqui o programa, até para a gente saber de onde vocês estão, para eles terem essa informação, já poder antever mais ou menos o que vem pela frente, fazendo a comparação aqui com base de dados. E claro, o março é o que mais me chamou a atenção, viu, o Erickson?
Muito bem. Ó, pessoal, comentário aqui que eu tive um problema de áudio, tá? Se vocês estiverem me ouvindo, só dá um toque aqui no chat. Eu vou continuar as perguntas aqui Aqui tá pro, ok. pro Lanzoerx. Ah, mas, de forma geral, vamos ali para a vinheta para a gente já trazer a realidade de quem está aqui com a gente no chat. Bom, acho que de forma geral, Lunzver, que as pessoas que estão aqui com a gente no chat, eles querem entender um pouco dessa região que está essa estiagem crítica, né, tanto no sul do país quanto ali aquela região entre Minas, Bahia, né, aquela região central do Nordeste, enfim. Estamos aqui com o José Mendes, né, e também olhando exatamente para essa questão, porque eu vi nesses mapas que você mostrou. Ok, a gente entra ali numa estabilidade, né? Ali em abril, maio, chuvas dentro da média. Só que se a gente for avaliar o cenário atual, e entrando em outono para o milho safrinha, a gente ter essas precipitações dentro da média nessas regiões norte de Minas, sul da Bahia, tende a ser complicada a situação, né, Lanzverks? Esses dias, bom, tanto que passaram quanto o que está vindo, estamos falando de 10 dias ainda para frente. O startar aí da segunda safra, pensando em milho safrinha, que em muitos lugares, né, claro, aí é um conceito mais agronômico do profissional da área, mas já saindo fora da janela, a viabilidade já ficando muito fora, pensando em segunda safra. Então acaba que muitos produtores vão para aquela estratégia de não, vou entrar para uma demanda, para uma cultura que tem uma demanda hídrica menor ou um ciclo mais curto. A gente vê já de alguns anos para cá, o produtor cada vez mais optando por de repente tentar um sorgo, um gergelim, ou já entrar direto com uma braquiária para questão de ter uma cobertura de solo. Obviamente, isso depende muito do momento que está a empresa, o produtor, tá, a estratégia que ele tem na propriedade de fazer gestão. Mas quando a gente olha para a parte de clima, chuva de modo geral, independente da cultura que o produtor esteja escolhendo, toda essa região aqui, seja para, né, colocou a pastagem que ele veio do período chuvoso aqui, está passando dificuldade porque não está tendo chuva e está muito quente lá. Imagina, né, o produtor, eu vou chegar aqui um pouco, dar um zoom e perde aqui a marcação, né? Mas essa região aqui que há vários dias sem chuva, algumas áreas na casa de mês. Se olha os próximos 10 dias ainda não tem chuva, é claro que o pessoal fica preocupado, imaginando que o período seco mesmo ainda está por vir, lá em maio, junho, julho. Então é um cenário difícil aqui, Erickson, de fato. Muito bem. Já vamos pegar, a gente está com o tempo corrido, vamos já pegar as participações do José Mendes, o José Pereira e o Juliarte, que são. O José Mendes fica ali no centro da Bahia, né? O José Pereira fica em Oricuri, sertão pernambucano, e o Juliarte é lá em Governador Valadares. Ou seja, bem esse miolinho aí de estiagem, os três comentando aqui que poucas chuvas ali, estão muito preocupados com os próximos meses. Como é que fica, então, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais? José Mendes aqui na parte mais central da Bahia, né? Talvez seja que ele sempre acompanha a gente aqui, né? O que esteja tendo mais dificuldade, porque ele está bem no epicentro de onde está acontecendo essa condição de estiagem, de dificuldade de chuva. Olha, quando a gente vê aqui, eu dividi os primeiros 5 dias e os segundos, de 15 a dia 19 de março, porque nenhum dos cenários é tão favorável assim para a região dele. Mas quando eu analisei hoje de manhã, né, o cenário por final de março é melhor lá para a região do José Mendes. Inclusive ali em algumas áreas podendo ficar um pouco acima da média, pegando de fato essa porção mais aqui que está a Bahia, de modo geral. Vou fazer um outro desenho nesse mapa aqui, só para. Vou fazer nesse daqui. Toda essa região aqui, ó, podendo ficar com condições da chuva acima da média, mas eu estou falando bem lá de 20 e poucos de março até 20 e tantos. Então, ali tem sim uma melhora para essa região. Vou voltar no mapa anterior para falar lá do José Pereira, governador Valadares, não, ele é o do Pernambuco, de Pernambuco, né?
o Isso, Edicuri, isso. e o José Pereira está ali em Governador Valadares. Esses estão meio que na extremidade. Como assim na extremidade? Porque na região de Edicuri estaria mais ou menos aqui assim, né? Então tá meio que na borda da área onde não está tendo chuva, nessa região aqui, onde está tendo um pouco mais as pancadas isoladas. É parecido com a região do lado de Governador Valadares, mas aqui está um pouco mais difícil. Nesses primeiros 5 dias, dá para esperar uma pancada ou outra, mas cuidado com a expectativa, porque não está tão favorável até sexta-feira. Depois, aí sim, essa região aqui passa a ter uma melhora. Inclusive, o cenário que eu mencionei lá para o José Mendes, ele vai ter um pouco de atuação parecida, o próximo, aqui para a região também de Governador Valadares. Então, dias mais consecutivos com chuva ali, quem sabe possa vir a se formar, eu ainda estou analisando esse cenário, de umas acas ficando um pouco mais a norte ali, mas ainda é bastante cedo para dizer, porque isso é algo mais lá para o final do mês, mas começa a ter uma situação ali que pode fazer com toda essa região aqui, eu vou passar o mouse, a mãozinha aqui agora, fique dentro ou acima da média. Então pega a região de Governador Valadares. Mas já lá para a região de Oricuri, continua um cenário meio que parecido, tá vendo? Tá, continua meio que no limite entre a área que não está tendo chuvas significativas, então não tem frequência, vai ter as pancadas mais isoladas acontecendo por lá. Eu espero que tenha, sim, a condição de chuva, os modelos apontam isso, mas os volumes ficando ali meio baixos, mal distribuídos, e a frequência estamos falando de 1, 2 dias. É pouca chuva. Muito bem, vamos aqui com o Roberto Padilha Macedo, perguntando ali para Sítio da Abadia, Goiás. Sítio da Bahia, Goiás, fica mais ou menos aqui na divisa com Bahia e Minas Gerais, então tá bem nesse cantinho aqui. Eu vou dar um zoom para contribuir com ele, talvez ele esteja vendo a gente pelo celular. Ele, olha com a coincidência, né? É outro que está bem na área dessa, assim, né? Na borda dessas regiões onde está tendo muita dificuldade de ter a chuva. Então estamos falando da possibilidade de 1, 2 dias, as pancadas isoladas acontecendo aqui. E é claro, quando vem alguma pancada isolada, pode ser que em alguma parte da propriedade, talhão da fazenda, tenha um volume mais significativo. Porque como está muito calor aqui nessa região, então acaba formando umas instabilidades mais fortes. Mas a distribuição espacial dessa chuva, ela acaba sendo mais baixa porque é realmente ali uma chuva mais pontual, mas que ela pode ter sim um volume mais significativo em algum local. Isso avaliando os próximos 5 dias, ou seja, de hoje até sexta-feira. E aí quando a gente olha de sábado até a próxima quarta-feira, de 15 a 19, mais uma vez ele continua lá justamente nessa área de limite entre onde que está mais seco, que é o extremo norte de Minas Gerais, com essa divisa com a Bahia, aqui mais ou menos de Montes Claros, até nessa região que eu estou desenhando aqui no mapa, aqui é a região onde está mais difícil dessa área maior que eu mencionei no mapa anterior, nesse daqui, que é na área maior, essa porçãozinha aqui, ó, é a que está mais difícil de todas. E aí ele está bem no limite ali. Então eu espero que haja até uma melhora de sábado até quarta-feira da semana que vem, podendo ter algum volume mais significativo. Eu vou contribuir com ele mais uma vez, dando um zoom lá. Mas ainda assim, é muito na borda e aí fica num cenário que não está predominando, como se estivesse, por exemplo, aqui na região de Rio Verde, Quirinópolis, nessa divisa entre o sul de Goiás, tem alguns. Aqui tem um cenário mais bem definido. Essa região aqui, para ele, estaríamos falando de uma pancada um dia, uma pancada outra, 2 dias sem chuva e continuando com calor. Muito bem. Nossa próxima pergunta aqui é do Marcelo Bezerra, né? Ele pergunta ali para o sul de Minas Gerais e ele já quer entender se a gente tem uma previsão de geada, né? Já que a gente vai ter um clima frio, né? Ali para o meio do ano e vamos chegar lá com o tempo seco, né? O tempinho um pouco mais seco. Temos condições para geada esse ano? Quando eu analisei os dados ontem da parte de previsão ali para março, abril, maio, junho, julho, os modelos pelo menos colocam na média sempre predominando, isso é algo que já tem alguns meses, a temperatura acima da média. Os modelos concordando, mas é aquilo que eu mencionei.
Imaginemos que a gente sai de abril um momento um pouco mais seco, parecido de repente com o que foi ano passado. Quanto mais seco está o ambiente, tem essa amplitude essa variação de temperatura ao longo do dia. Então esquenta mais rápido durante o dia, mas esfria mais rápido também durante a noite. Quanto mais seco a gente for ali para o mês de maio, junho, mais favorável, mais fácil é de vir uma frente fria, derrubar as temperaturas e fazer com que elas possam promover geada. Como ele está no sul de Minas Gerais, naturalmente uma região já um pouco mais fria, relevo mais acidentado, com terras mais altas, já tem um favorecimento maior. Se aquela condição que eu mostrei de abril trouxer ali chuvas um pouco mais próximas da média, assim como maio, aí a gente vai ficar muito a depender de avaliar como que vai ser a frente fria em si, quando ela se formar e ela vai poder ou não desenvolver chuva. Mas, assim, analisando, eu falo assim, poder gerar chuva e o frio que ela vai trazer, né, no sistema que a gente chama de alta de retaguarda dela, se vai trazer muito frio ou não. Mas estando no sul de Minas Gerais, nesse momento mais seco que estivemos passando agora, é difícil apostar contra pelo menos uma formação de uma frente fria mais forte ao longo eu estou jogando aqui, né, de maio, do final de maio até início de agosto. No mínimo uma, duas vezes, eu acredito que um agasalho mais forte, pelo menos por lá, vai utilizar assim, e obviamente numa situação dessa mais seca, é factível de poder sim acontecer alguma geadinha por lá. Pessoal do café, vamos se precaver aí, hein? Café tá complicado. Vamos terminar aqui com o pessoal da família Burgel perguntando para Mato Grosso do Sul. A condição de chuva para os próximos dias? Isso. Ali é onde vai ter uma melhora também, né? Acho que talvez junto com o Mato Grosso, dos estados que tem um pouco melhor de performance próximo do normal ali. Para essa avaliação, eu vou colocar aqui no mapa de 10 dias, porque principalmente a metade mais norte do Mato Grosso do Sul, ela tem um cenário até um pouco melhor. Eu vou aproximar aqui para contribuir com o pessoal que está nos acompanhando, fica mais fácil de ver. Então estamos falando de volumes que, obviamente, que vai variar bastante, desde a casa ali dos seus 30 milímetros mais ou menos, pegando algumas áreas aqui na divisa com o Paraná, mas olha como que na metade norte do estado, os volumes estão sempre ali na casa dos seus 60, 75 milímetros, a mais do que isso, em algumas áreas passando de 100. Então aqui não é a chuva de 2 dias, viu, Erickson? Eu vou, só para contribuir rapidamente com ele, desde hoje, e aí eu vou passar aqui rapidamente, amanhã, quarta, quinta, vários dias, está vendo que a região do Mato Grosso do Sul, ela está apontando condição de chuva. Então, para lá é um cenário bom, porque lá está tendo frequência. A chuva pode vir hoje, pode vir amanhã, depois, e ela está vindo com uma distribuição boa. Você vê que boa parte do estado pega ali uma condiçãozinha de chuva. Então, para o Mato Grosso do Sul, de modo geral, eu vejo um copo meio cheio para esses próximos 10 dias. Muito bem. Lanzwerks, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Agradeço também a todos. Até mais. Agradeço também a todos que participaram aqui do chat. A gente tentou atender o máximo possível. Continue mandando suas mensagens. Amanhã tem outro acompanhamento de clima. A gente vai ficar feliz em atender. Afinal de contas, estamos chegando aí. Janela cada vez mais apertada para esse milho safrinha. De modo geral, complicações ali para a Bahia, né? Aquela região com Minas Gerais. Essa parte mais central do país tem alguns pontos ali que precisa ter muita atenção. Afinal de contas, a estiagem está apertada. A gente acompanha o que vocês falam aqui no nosso chat. A gente sabe qual é a realidade de vocês. Então, continue sempre com a gente. Amanhã a gente está de volta aqui na Previsão do Tempo. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.